Bem-vindo ao Divã Rumo Catarse Menos um Trauma na sua vida. Aconteceu algumas coisas, né? Tipo, eu fui demitido do emprego que me faria realizar o meu sonho. Eu bati o carro, eu já falei disso. Ou eu não falei disso? Acho que tô endividado. Tinha um cara que tava tentando invadir a minha casa e eu tomei ayahuasca 3 vezes. Só que só foi a primeira vez que fez efeito. O resto não fez. Tá, vamos lá para minhas reflexões. Depois eu falo sobre essas coisas, né? Eu tenho umas coisinhas que eu falo antes, né? A liberdade da pessoa querer ou não a minha companhia mora não só na capacidade de escolha dela, mas depende de mim existir também e querer aquilo. Isso não depende da liberdade dela e no final das contas não depende nem da minha, porque é uma relação codependente, pratitsamutpada, né? Interdependência. Pensamento que só um gênio teria. Sabe por que existem gênios? Porque eles são o contrário da sociedade. Pois se fossem como todos, eles não seriam gênios. Se toda a sociedade fosse composta por gênios, a genialidade não teria valor, já que todo mundo teria pensamentos diferentes e o diferente nesse caso seria ser igual a todo mundo, e isso não é ser diferente. A sociedade que a gente vive hoje é mais ou menos assim. A gente vive sob a tecnologia criada por pessoas fora da curva e as pessoas normais aproveitam isso para serem iguais a todo mundo e também julgam pessoas que criaram os meios para ela ter o que ela tem hoje. Então são filhos da puta no final das contas, porque elas se apoiam na criação de pessoas geniais para humilhar outros possíveis gênios. Então elas estão, podando possíveis gênios futuros. Só existe valor na riqueza porque nem todo mundo é rico. O amor pode não existir se ele for meramente uma resposta a escolhas que outras pessoas de nos fazerem bem, pois isso seria apenas uma resposta egoísta. Uma resposta à escolha que outras pessoas de nos fazerem bem, tá? Pois isso seria apenas uma resposta egoísta, porque ela quer fazer algo esperando algo em troca. Agora, se eu conseguir amar quem não me ama de volta, isso é amor, pois eu nem estou amando ela. Não, peraí, eu li errado. Pois eu nem estou amando ela querendo provar para a pessoa, mas talvez para provar para mim mesmo que talvez mesmo que ela não me ame, isso não deve interferir na minha capacidade de amar, nesse egoísmo que mora ao altruísmo. Quando eu me disponho a estar em uma conversa com muitos agentes, estarei sujeito à dispersão. Essas coisas que eu escrevi foi há uns 4 meses. As pessoas agravam suas deficiências intelectuais e deturpam suas ideias, a ponto de sua individualidade se tornar um mero detalhe. Tipo, a sua individualidade de quem está tentando ouvir a outra pessoa se tornar um mero detalhe. O que me sobra é analisar o comportamento humano. Todos os porquês têm motivos latentes para surgirem e existirem. Esses porquês não são lançados à toa, eles querem ser respondidos, mesmo que a resposta seja dolorosa, pois preferimos a dor ao tédio e ao desconhecido. Toda palavra ou forma de comunicação há implícito um anseio por ser compreendido. Ao enunciar palavras, necessitamos que algo seja resolvido, e nisso você se torna parcialmente submisso de atenção, de cuidado, de resposta, que seria uma forma de cuidar com atenção. Os traços de personalidade nascem quase todos do orgulho. Quando você se opõe a alguém que soou agressivo, você está pensando, mesmo que inconscientemente, eu não posso aceitar que façam isso comigo. Ou quando você não fala nada,
você pensa, é, eu não sou do tipo de pessoa que retruca para continuar essa discussão indeterminadamente. Todo relacionamento humano exige confiança e fé. Se você fosse um desconfiado de todos, morreria por não conseguir confiar na comida que a sua mãe faz. Isso seria um tipo de fé e confiança que as pessoas são ruins. Ou seja, mesmo quando você diz que não tem fé, você tem fé em outra coisa. Você tem fé no oposto. Qualquer coisa que eu ou outrem diz não representa nem 0,000,1% de toda a infinita complexidade que cada experiência individual que tivemos. Afinal, toda palavra é uma metalinguagem, pois ela é uma representação de algo que vem fisicamente e representa a palavra. Ou seja, a palavra é usada para representar algo que vem fisicamente e representa o que a gente quer representar com a palavra. É como se as palavras fossem uma cobra imaterial que devora o próprio rabo e não interage necessariamente com coisas materiais. Tipo, a palavra chuva é representada pelo fenômeno de água caindo no céu. Quando eu falo chuva, não estou falando da essência do que está acontecendo, mas estou indiretamente falando de algo que é representada pelo fenômeno que acontece na realidade. A palavra se dissocia e despersonaliza o fenômeno em si e se torna só uma abstração concreta. A palavra é uma palavra que representa a si mesma. Ela em si já é uma metalinguagem, ou seja, palavra. Palavra representa qualquer palavra. E a palavra representa a própria palavra, porque é ela, entendeu? Qualquer outra palavra é uma palavra e a palavra é a palavra da palavra. As palavras são redes de abstrações que não penetram necessariamente na realidade material concreta. O significado não é um atributo físico, ele é algo da intencionalidade, né? Intencionalidade também não é algo físico. Para definir um objeto, você deve reunir uma cadeia imensa de proposições para orbitar o objeto. Porém, se você descreve o mesmo objeto para uma pessoa sem acesso a esse objeto, ela pode imaginar uma coisa bem diferente, pois supomos baseados nas nossas próprias experiências, que no fundo são uma versão um pouco diferente de nós mesmos. Ou seja, teve um experimento que eu vi no Instagram, que foi um cara, tipo, uma mulher que ela deu características de si mesma para um desenhista desenhar. Ele desenhou. Aí uma amiga pessoal dela fez a mesma coisa, deu característica dessa menina pro desenhista e baseado no que a outra pessoa falou, chegou muito mais próximo dela do que a própria descrição que ela se deu. Entendeu? Cadê? Pegamos, tipo, peças de Lego daquilo que nos dão e tentamos fazer sentido com aquilo que já possuímos antes, uma predisposição para fazer as coisas, uma potência anterior ao ato. Então, o conhecimento e entendimento são derivados de coisas que já possuímos, sendo rearranjadas de uma outra forma. Recentemente aconteceu de eu e o meu pai estávamos na varanda do segundo andar de casa. Eu e meu pai, a gente estava no segundo andar da varanda de casa aqui. E um cara tocou a campainha dizendo pra minha madrasta que ele queria uma tupperware, um pote, alguma coisa assim. Aí depois ele perguntou pro meu pai se ele não tinha roupa velha pra doar. Porque, tipo assim, eu entrei numa empresa, eu fiquei uns 14 dias lá. Empresa de firma, de criar cama. Eu acho que eu falei sobre isso. Aí eu não fiquei lá, só que eu queria ser mandado embora e ele estragou uns moletom meu que era feio. Aí eu joguei fora. Aí ele rasgou e viu lá e ficou perguntando. Por causa que ele viu a roupa que eu joguei fora do trabalho que sujou com cola e não dava pra melhorar. E depois ele passou de novo e disse que precisava de ajuda de verdade. Aí parece que ele tem um filho, sei lá, um filho.
E ele ficou enchendo o saco, sabe? Depois que ele supostamente saiu, meu pai começou a humilhar ele, ou fazer umas piadinhas, pra mim, falando coisas assim. Se ele soubesse como eu gosto de vagabundo, ironizando, né? Ele ao invés de vir pedir emprego pra mim, vem pedir coisas, tá? Devia pedir para o pilantra que ele votou, no caso o Luiz Inácio, né? O Lula. É, e esse cara ouviu e veio reclamar e perguntar se vinha gente pedir doação. Aí o meu pai falou que nem tanto. Mas, ó, dá pra você traçar já vários paralelos. Tipo, é similar à conversa que você tem com o seu ego. Quando você dá corda para os seus pensamentos, eles vão criando força e vão te dominando, tá ligado? Não sei se dá pra entender. No dia seguinte, ele veio com outro cara rondeando a casa. Tava com uma. Meu pai disse que tava com uma criança no colo pra disfarçar e viu que o meu pai tava de olho e foi embora. Mas depois meu pai falou que era a vizinha que tava com a criança, esperando a perua da escola e eles não invadiram por causa disso. E ele viu que o meu pai tava de olho. E eu e o meu pai subiu na varanda e ele estava lá conversando, falando, andando pra lá e pra cá, assim. Ou seja, são tipo bactérias, são tipo vírus que eles estão esperando uma brecha para entrar no seu corpo, ou no caso a casa, e tentar fazer uma desgraça, porque o ego dele se sentiu magoadinho. Ou seja, ele faz a merda de ter um filho. É um filho da puta. Porque quem faz filho é filha da puta. Ninguém devia ter filho. É tudo uma merda. É tudo uma merda. Aquecimento global, praga, já teve, mano, já teve peste bubônica, já teve corona, já teve gripe espanhola, já teve a puta que pariu. Desastres climáticos, placas tectônicas, possíveis meteoros. Teve o lixo que caiu lá em Goiás. Puta que pariu, um monte de coisa acontecendo. Empregabilidade com uma merda. Tipo, você vai ser humilhado, você vai ser escravo do governo, você vai ser escravo de firma. Não tem motivo pra fazer alguém existir. Isso é uma merda. Inclusive o Orochi, uma pessoa do mainstream, postou um vídeo sobre ter filhos que eu achei interessante. Finalmente alguém do mainstream falando algo assim. O caso do meu pai retrata que as palavras possuem poder de alterar nossa realidade e destravar possibilidades que não podemos que não que podemos não conseguir arcar com as consequências. As palavras não possuem poder per si, mas em relação a outras coisas. Então ela é interdimensionalizada, ou seja, ela transita entre dimensões. Ela não é algo necessariamente físico no sentido de que a significação, a intencionalidade que é usada para gerar ela é imaterial e subjetiva. Mas ela tem impacto no nosso mundo, entende? Tá. E é interessante, eu fiquei pensando nessa questão, né? Tipo, se o meu pai não fosse assim com as pessoas, se ele não criasse esse padrão psicológico do qual ele não conseguia reverter, esse tipo de situação do qual pode respingar na família inteira, não aconteceria, entende? Tipo, caralho, tudo bem que você acha a pessoa uma merda, tudo bem que você acha que ela votou em outra pessoa, mas foda-se. Deixa a pessoa pedir e ir embora, não precisa ficar alimentando a palavra dela, porque ela só vai embora e foda-se, tá ligado? Agora se você ficar falando, ela vai se sentir como se ela tivesse, como se você tivesse uma obrigação com ela.
Eu tive uma conversa com meu melhor amigo que eu disse mais ou menos assim, bem antes disso. Eu não julgo alguém individualmente, isso pode gerar efeitos que eu não posso controlar, que podem respingar em toda a minha família. Não julgo algo, mas julgo algo mais abstrato, tipo um ser universal, onde a moral corrompida gera um universal uniforme nos seres, ou seja, todo mundo é meio corrompido. Quando eu tive minha primeira experiência com o ayahuasca, eu refleti muito profundamente sobre os padrões psicológicos e afetivos que as pessoas se afundam e não conseguem sair ou reverter. São eles que subjazem o vício. Eu também tenho isso, tipo, vício em pornografia. Só que no caso, eu não me importo porque eu não quero me relacionar com outro ser humano e eu não quero ter filho. Então, meio que foda-se. Além de me darem um fardo e a obrigação de existir contra minha vontade, agora eu tenho que me adequar aos moldes capitalistas. Nesse sistema, a gente vale o que possuímos, ou seja, nosso valor é delegado a outra coisa que não é a gente mesmo. Se te dou adjetivos positivos, mesmo que aquilo não represente você, eu já mudei um pouco a opinião de alguém que nem te conhece sobre você. Porque alguém que nem sabe dessas coisas traria. Não, porque alguém que sabe dessas coisas traria um mini eu para habitar nesse mundo de dor e sofrimento eterno. As pessoas se odeiam. Essa é a Matrix. Só eu penso que, no fundo, no caso falando do meu pai agora, só que eu penso que no fundo nem foi culpa dele. Penso que nós somos primatas burros demais e caímos no conto da natureza de reprodução por prazer e caímos do capitalismo na reprodução para manter uma estabilidade econômica. Algo que eu sempre odiei no meu pai e nunca falei é o fato de que ele ser ignorante e gostar de ser assim. Quando ele não gosta de algo que alguém fez, ele espera a gente estar sozinho para falar mal da pessoa. Isso é um hábito que manterá ele reencarnando por muito tempo sem se dar conta do que ele está reproduzindo, do que ele está produzindo de crédito kármico. Ah, pronto. Pronto, resumo semanal. O que aconteceu quando eu tomei o ayahuasca foi que tipo assim, foi muito interessante, foi igual e diferente ao mesmo tempo da experiência com o cogumelo. Incrível que com pouco, eu consegui gerar algo bem similar a 10 gramas de psilocibina, ou seja, uma taxa muito alta de psilocibina, e eu consegui fazer igual com pouco ayahuasca. E tipo, depois eu tomei um pouquinho mais de ayahuasca, não fez efeito, e tomei metade de um copinho lá, metade de um copo, que é bastante maior, mais do que a primeira vez, e não fez efeito nas duas vezes posterior da primeira. Mas o que aconteceu na primeira é que é como se eu pudesse revisitar o que aconteceu quando eu tomei 6 gramas, que eu fiquei desesperado, fiquei muito mal, com crise dissociativa, e visitar aquele meio que surto psicótico que eu tive com 10 gramas de psilocibina, que eu fiquei me mordendo e tal. E aquilo não foi ruim. E eu entrei naquele outro mundo que eu consegui entrar quando eu tava com 10 gramas de psilocibina. Tipo, teve um mundo que eu me torno meio que um rádio entre as pessoas, na nosfera. Ou seja, tem uma outra dimensão que parece mais real do que a realidade aqui. Que você ouve pessoas e tal. É muito interessante que você começa a ouvir o som meio arrastado, ele meio lento, com delay, um som esquisito. Parece, sei lá, é muito diferente. Só que eu fiquei numa calma, numa paz muito gigantesca, e eu dormi.
tomo sozinho, né? Eu não gosto de ir com outras pessoas que eu sinto que vai me atrapalhar. Mas quando eu falei do ayahuasca, quando eu revisitei as minhas bad trip, as minhas peias com o cogumelo, foi uma experiência positiva, como se eu estivesse analisando, como se eu fosse um cientista num laboratório analisando aquelas experiências específicas, sabe? Sem aquela pessoalidade de tipo, eu tô angustiado, eu tô sofrendo, eu sei que eu vou morrer e essas coisas. O foda desse sistema de bosta que a gente vive é que a gente é obrigado a fazer o máximo para receber o mínimo. E, tipo, eles têm as táticas deles de fazer a escassez do trabalhador, do proletariado. Tipo assim, você faz alguma coisa que ele não gostou. Não, ou você vai reclamar, aí ele fala, pode se demitir, tem mais 10 querendo o seu serviço, o seu salário, ou até pela metade do seu salário. Ou seja, eles criaram uma escassez, todo um sistema para deixar as pessoas fodidas, para as pessoas quererem serem escravas, porque o dinheiro que a gente recebe só dá para pagar dívida, impostos, água, luz, aluguel, essas coisas. Eu vi uma menina falando agora no Instagram que o ChatGPT ele pode pegar suas informações e como é que é? E usar contra você, sei lá o que não tem sigilo. E tipo assim, pra mim foda-se, tá ligado? Eu não cometi nenhum crime, eu acho. Na verdade eu cometi vários. Mas tudo no meio da expressão, então que se foda, cadê? E eu não uso o ChatGPT, eu uso o Gemini, que pode ser bem pior na verdade. Mas que se foda, eu já tenho a vida toda exposta. Todos os podcasts já falou tudo que eu já fiz, eu acho. Sei lá, 80% talvez. Eu fui na casa da minha mãe e eu assisti um vídeo. Pra quem não lembra, eu fiquei puto com a minha mãe e fiquei, eu acho que uns 7 meses sem ver ela. Aí eu fui lá e a gente começou a assistir uma série chamada Se a Vida Te Der Tangerinas, que é muito interessante, é muito pessoal, é muito verdadeiro. Eles conseguem trazer uma humanidade, coisa que os seres humanos atuais não conseguem, né? Antes eu queria falar uma outra coisa. Eu tinha visto um outro vídeo no Instagram falando, de uma moça falando sobre as coisas boas de morar numa favela. E eu já morei em uma, né? Mas, tipo assim, a questão que ela fala, as crianças não correm perigo. E isso, sim, é interessante, é um lado bom de morar na favela. Seu filho poderia andar de boa lá, sem correr risco de alguém pegar ele e tal. Mas isso é derivado oriundo de muita violência, ou seja, aquela pessoa que tem essa tendência de ser filha da puta já tem um medo do caralho, porque se os caras pegar eles não vão ser bonzinhos. E esse é o lado bom, a selvageria, né? E é importante talvez isso para o medo nesses filha da puta. Mas o que eu ia falar? Sobre a série. Aconteceu uma coisa que meu irmão foi pegar um liquidificador, mas a gente, quando tava voltando, o copo caiu da moto. Ele comprou uma moto também, eu não sei se eu falei. Aí o negócio é o seguinte, a gente tava vendo essa série e é muito legal. Eu tava falando da tradição, meio que a tradição coreana, como era difícil na época da mulher. Ela queria ser uma poeta. Tem aquela discussão, né? Poeta e poetisa, qual que é para se referir à mulher. Só que não deu certo, só que é uma história meio que de amor. É muito interessante, mas várias tragédias acontecem.
Só que é muito humano. Hoje em dia nem o ser humano está conseguindo ser humano hoje. Porque ser humano seria dispor a sua própria vulnerabilidade. Só que agora não dá para fazer isso. Até as Big Techs estão usando seus dados contra você, né? Então não tem nenhum lugar, quase nenhum lugar, onde há privacidade. Sei lá. Mas essas histórias tocantes são muito importantes para o nosso desenvolvimento intelectual e psíquico.